que não saia daqui. Eu sou a Manola e hoje eu tô com a terapeuta integrativa Cláudia Browne. Cláudia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Então, Manola, é isso, né? Eu sou terapeuta corporal, né? Desde sempre, eu digo, porque eu dancei balé desde pequena, já começou uma coisa com o corpo, porque Você faz balé desde pequena? eu tinha o pé chato, aí bota no balé, e aí descobri um talento enorme, dancei na Dalal, Ascar. Cara, olha só, eu fiz Dalal quando eu era criança. Olha, exatamente. Você dançou lá profissionalmente? Você fez uma... Não, aí profissionalmente eu fui depois pro balé moderno, né? Fui fazendo outras coisas. Ai, que lindo isso! Tudo tia Lulu, tinha isso, tinha aquilo no balé, né? E aí, aquelas aulas com piano ao vivo, Nossa, né? aquilo belíssimo, né? E raro, acho que não tem em nenhum outro lugar. Então, como você falou da minha filha, né, a Pérola, trabalha com crianças atípicas, né, ecoterapia no cavalo, né, a gente na terapia, fisioterapia, vai falar muito do desenvolvimento psicomotor da criança. E até os 5, 7 anos de idade, quanto mais estímulos a criança tem de música, né? E aí você pode imaginar a diferença, né? Da criança ouvir uma música mais eletrônica, que eu quero dizer, né? Menos acústica e mais eletrônica, que vai ter aquela batida mais repetitiva, tac, 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 de uma criança que está ouvindo um piano ao vivo, acústico, que vai ter uma quantidade de notas muito mais diversas, né? Então, no meu trabalho como terapeuta corporal, terapeuta integrativa, eu falo muito isso, né? Que posso até dizer que uma solução para todos os problemas da vida humana hoje, para mim, a gente se voltar para o mundo orgânico, o ritmo orgânico. Eu sei que o ritmo orgânico tem mais a ver com a gente, que a gente é orgânico, né? Mas eu fiquei curiosa. Então, uma música, pelo fato dela ser acústica ou eletrônica, a gente não recebe da mesma maneira? Porque eu imaginaria que uma música eletrônica tem até mais estímulos. Mas aí não é só a questão de muito estímulo, é a qualidade do estímulo. Então, se você tem um sistema sensorial, né, que é muito refinado, como é o nosso humano, e ele é muito sensível, se você dá estímulos demais, estímulos agressivos, estímulos, né? Tem estímulo de todos os níveis, né? Então, se você acorda de manhã e vai malhar e você quer um pouco mais de vigor, você bota uma música mais acelerada, né? Agora, se você quer fazer uma meditação, você quer desacelerar, você então coloca uma música instrumental, meditativa. E hoje você vê a gama enorme que tem de músicas de frequências diferentes que vão ativar frequências, né? De 500 Hz, 400 Hz, 600 Hz. A gente vê gente fazendo meditação já se bota no YouTube, né? Música com a frequência. Me explica melhor sobre essas frequências. Não é a minha área, não entendo tanto, mas é importante a gente entender que o que é o ritmo orgânico. Não é que uma música eletrônica é ruim, a música acústica é melhor, mas o som acústico, uma música eletrônica, ela pode até reproduzir isso, né? Um barulho de água, de piano, mas é mesmo a questão do ritmo. Que né? Você já naturalmente ouviria um pouco por aí? Não? O que é natural? O ritmo orgânico é o quê? Então, de fato, a gente tem um coração, né? E é um órgão que ele não para. Do momento que você começa a bater o coração no ventre da mãe, esse órgão ele não para de bater até o dia que ele para. Né? Verdade. Então, você pode até prender a respiração, você pode até, né, ter problema de surdez, enfim, tem outros sistemas no corpo que dão até uma paradinha, mas o coração pode parar, né? Então, esse ritmo do nosso coração é o tempo que ele precisa para bombear o sangue, para tudo fluir.
E uma coisa que eu tenho falado muito, né? As terapias vêm mudando, porque são muitas descobertas científicas novas sobre o corpo humano. E uma delas incrível são os neurônios do coração, né? O coração tem uma série de 40 mil células nervosas, é considerado um centro mesmo neuronal independente, né, que ele se ajuda o coração a se Você imagina, o coração é vital. Então, a gente está descobrindo isso agora, gente, praticamente, né? Essas descobertas últimas que foram realmente registradas foi de 2020, se eu não me engano. Como se fosse, o pessoal fala que o intestino é um segundo cérebro, mas o coração, então, também. Ele é um complexo, porque é o órgão mais vital. Então, né, a gente imaginar que vai ter tudo ali necessário para ele funcionar sozinho, tanto que o cérebro morre e o coração continua funcionando. E esses neurônios, eles dão informação sobre, né, o ritmo, o volume, tudo que o coração precisa para funcionar, mas também das emoções e pensamentos, né? Da percepção humana, por exemplo, do perigo, do mal-estar, do bem-estar, né? E aí sim, ele então se comunica com o cérebro. Então, hoje, nas terapias, né, integrativas ou sistêmicas, como a gente fala, a gente já percebe que quem manda no cérebro é o coração. Interessante, né? Cláudia. Então, são muitas coisas novas que a neurociência está trazendo, que a ciência vem trazendo sobre o funcionamento do corpo e da mente, né? Que a gente, no nosso viver, no nosso dia a dia, até na educação das crianças, na educação escolar e nas faculdades, a gente ainda não aproveita. Muito pouco aproveitado. Por exemplo, a neurolinguística, né? O Grinder e o Bendler, os cientistas que começaram a estudar como que a linguagem afetava a vida humana, o pensamento, e essa pesquisa deles se chama Estrutura da Magia. Olha que interessante. Estrutura da Magia? Eu quero que a gente se aprofunde nisso, mas só para entender a linha do tempo, assim, você começou no balé, e aí foi isso que te motivou para a terapia, começando pela osteopatia, corporal, né? Como foi isso? Porque é o que eu te falei dos planos, né? A gente quer entender o ser humano, a gente quer se desenvolver como um ser humano, começa no físico, né? O plano físico, né? Então, primeiro, digamos, autocuidado que a gente teria que ver da nossa alimentação, do nosso exercício, da nossa integridade e saúde física. Exatamente. E não só músculos e ossos e articulações, mas a linguagem, as emoções, como é que esse corpo se expressa, né? Então, assim, passou, né, gente, tanto tempo e nos anos, acho que foi nos anos 70, 60, por aí, né, muito recente até, essa pesquisa da neurolinguística, que, na verdade, foi o que influenciou todos esses trabalhos de coaching, né? Então, eu fui estudar isso com cientistas como uma forma de entender a fisiologia humana, a fisiologia da mente, né? A partir das emoções e dos sentimentos, é isso? A partir da fisiologia mesmo, porque essa diferença entre, vamos dizer, coaching, neurolinguística, neurociência e psicologia, né? Conta a diferença. A psicologia, ela vai estudar todo um mecanismo mais de formação do caráter, da identidade, das emoções, né? Num sentido psicológico mesmo, né? De inconsciente, de formação da personalidade. Uma vez que essa personalidade está formada e você descobre
poxa, eu tenho tal hábito de falar mal, sei lá, da minha família, ou eu não quero mudar esse hábito, eu tenho o hábito de fumar, sei lá, né? Eu tenho um hábito De fofoca. de fofocar, pra que eu faço isso? Você começa a perceber que tem algum hábito que você quer mudar. Que te dá um incômodo. Ou até mesmo vejo assim, um empresário, uma pessoa que está com questões na vida dela de negócios, financeira, ou ela quer fazer mudanças na casa, uma decoração, ela não sabe muito bem, aí chama um decorador, gasta uma fortuna, e não era aquilo que era... Isso é um clássico, a gente quer mudar no externo o que queria mudar ali dentro. Não consegue mudar ali dentro ou não quer encarar. Mas a questão né, você vai num psicólogo, você vai aonde? Porque tem certas coisas, né, que não cabe ao psicólogo. A psicologia humana é muito importante, é sempre bom. Mas, assim, a neurociência ela vai te ajudar em como realizar essas mudanças. Mais prática. Como se fosse quase ali um personal mesmo, né? Assim, e a palavra coach vem disso, né? Vem dos treinadores, né, dos atletas, porque vai motivar, vai não sei o quê. É um exemplo ótimo, porque como é que o atleta, ele pode ser um atleta maravilhoso, todo mundo sabe, né, na equipe que ele é o que se destaca. Agora, se ele tiver alguma questão emocional, algum conflito, se ele não tiver um patrocinador e ele está preocupado se ele vai poder ir na próxima viagem, a performance dele vai cair muito. Então, cabe aquele treinador que está ali acompanhando, motivar, manter o entusiasmo, manter o foco dele no objetivo dele. Deixa eu ver se eu entendi, então. Aí você está falando que a psicologia ela vai para o nosso senso de identidade, de personalidade, para um fundamento mais psicológico, e a neurociência ajuda na parte de ação, de mudar o que nos incomoda, de como nosso cérebro funciona para... Exatamente. Para ações práticas. Exatamente, né? Legal. Até hoje, chegando aqui, conversando com essa equipe que é maravilhosa, né? E é muito humanizado, tem conversa, tem diálogo, tem... É o nosso jeitinho. Exatamente, autêntico, né, Manu? Então, é comum, né? Eu já ouvi aqui hoje, eu escuto muito isso na minha vida e eu senti isso a vida toda. Você vai me dizer se você já sentiu isso. Eu não sou desse planeta? Eu não sou daqui. Gente, é muito difícil a vida, porque aqui não tem um manual do ser humano. A gente não nasce com um manual. Engraçado, eu nunca pensei nisso. Eu gosto muito de estar aqui, do planeta, de tudo, mas eu sempre brinco que se vierem me buscar, não é uma abdução, é um resgate. Tá meio perdida aqui também. Eu vou, então tá bom. É que ela tá feliz, eu faço o melhor com o que me é dado, mas se tiver outra coisa, de repente eu topo. Também acredito. Então, essa outra coisa, gente, a gente tá num momento, né, planetário dessa outra coisa. Tô aqui falando do coração, né? E eu fiz um releasezinho aqui para resumir os assuntos hoje com você, né? E o que tá acontecendo no núcleo da Terra, o coração da Terra? O que tá acontecendo? Tá mudando totalmente o ritmo, né? Era um ritmo super acelerado, porque existe um magnetismo, né? Que mantém a órbita dos planetas. Lá com 19 anos eu me interessei, acabei a faculdade de fisioterapia e eu fui estudar um pouco da física quântica, eu me interesso também. Da multidisciplinaridade. Eu me enfiei na escola, né, de comunicação da FRJ, ali na URCA, que tem uns centros incríveis e já tinha uns amigos incríveis. Já com 19 anos já comecei a olhar para essas coisas. Então eu perguntava assim, você tem, né, a gente tem o sistema solar e aí tem os planetas, sei lá, Saturno,
Saturno, Júpiter, Netuno, Terra, Sol. Por que não sai tudo por aí voando, batendo um no outro? Já pensou isso? Eu ficava perguntando. Mas é pela força do Sol, né? Gravitacional, né? Mas não é incrível isso? É uma coisa que fica ali tudo perfeitamente... Tem uma força que rege as coisas. É isso que você tá falando? Né? A gente pensar por que não sai tudo por aí batendo um no outro, voando, né? É porque existem as forças que atuam nesse sistema solar. Então, como eu venho da área da saúde, a gente fala assim que a medicina, ela estudou o corpo humano, a anatomia, né, olhando as partes, dissecando lá o cadáver. Mas como é que é isso tudo vivo, funcionando? Com as forças do mundo. Você já viu, já teve a oportunidade de ver um osso, uma fratura exposta, de repente? O osso, ele não é aquela coisa seca que a gente vê, né? Ele é brilhoso, ele parece de porcelana, ele parece um azulejo. Ele é vivo, ele brilha. Ele tem uma camada, para mim, a estrutura mais fascinante do corpo. E dentro do osso tem a medula óssea, né? E o osso, ele é poroso. Para ele ser tão duro, ele é todo poroso. Para ele aguentar impacto. Para ele aguentar impacto. Então, tudo isso, né, a gente está falando do ritmo orgânico, das formas, das linhas, né? De uma geometria também celular, que é linda, que é microscópica, e que hoje, né, se fala muito da mulher, do empoderamento, do feminino sagrado, porque a gente leva para essa geometria sagrada, essa geometria maior. Quando tudo isso, né, funciona junto, a gente tem a visão sistêmica. Então, eu só estava, né, voltando a explicar que a medicina e a nossa influência aí dos últimos séculos vem muito do cartesianismo, racionalismo, iluminismo, acho que desde o final do século XVIII. E agora que a gente está se atentando, voltando a ver o pensamento sistêmico. Isso é muito valioso mesmo. Acho que a medicina oriental já atua com isso, né? De como as emoções afetam a nossa saúde, literalmente. Também tem uma questão de, às vezes, algum órgão tem a ver com alguns sentimentos. Sim, né? Tem tudo isso, né? O importante é a gente entender o que é o sistêmico, né? Eu gosto muito de trazer já esse filtro para a gente poder usar no dia a dia, né? Do tal lá do manual do ser humano que eu falei, né? Sistêmico, ele é um pouquinho diferente de holístico também, porque o holístico, o holos, já falava, né? Que o todo é mais importante que uma parte. Porque aquela uma parte vai influenciar no todo, então vamos tratar o todo que aquela parte ou uma coisa influencia na outra. O sistêmico já tem um passo Não tem essa além. hierarquia de o todo precisa... O sistêmico vai dizer que o todo é maior do que a soma das partes. Aí você fala, ué, como é que é isso, né? A nossa inteligência dá Fica como assim, né? Porque essas partes vão interagir. Do momento que eu coloquei alguma Coca-Cola nessa água, já não é só água e não é só Coca-Cola, é uma terceira coisa. Então, você somando duas coisas, dá 3, não dá, né? Não dá... entendi. Não dá duas coisas. Entendeu? Porque tem que levar em consideração a interação entre elas. A interação entre elas vai gerar um monte de outros sistemas ali, né? Vai mudar as interações no sistema todo. Mas na terapia, como é que a gente usa isso para, né, aliviar as mudanças, o sofrimento, vamos dizer, nossas buscas humanas? Isso já na terapia de osteopatia ou isso já quando você buscou as outras? Não, eu só estou falando hoje aqui com você das terapias da neuroespiritualidade, né, que é como eu uso a terapia sistêmica e a terapia integrativa, né, com os trabalhos que eu também fui criando, porque a minha formação como fisioterapeuta e osteopata, né, estudei com os franceses,
Aí já é uma coisa bem específica, Tá. né? Que me ajudou muito a entender esse corpo, né? Aham. Mas eu também fui entendendo que eu sou terapeuta há 30 anos, né? Tenho muita experiência, então a gente vai vendo o que causa os sintomas. Então, eu queria entender como isso começou na sua vida, o que te instigou a buscar esse conhecimento, a trabalhar com isso. É a mudança humana, volta ali para aquela história que eu falei desse nome da pesquisa da PNL, da neurolinguística, que eu acho lindo esse nome, né? Que deu origem à pesquisa, é a estrutura da magia. Qual magia eles estão se referindo? A magia da mudança humana. Porque se uma pessoa não muda, ela entra em sofrimento necessariamente. Ah, tá. Né? Na natureza, tudo é mudança. A gente tem que estar confortável com as mudanças, né? E aí, as mudanças fazem a gente buscar mais, a gente ir além, né? Então... São bem-vindas. São bem-vindas. E aí, se a gente volta a falar do coração, do núcleo da Terra que está mudando o ritmo, né? E o ritmo orgânico, que eu estava falando sobre saúde, né? Do corpo e da alma, a dica que eu dou para as pessoas é olhar muito para esse ritmo orgânico. E como é que eu vou fazer isso? Que a gente conversou muito com a Pérola também, né? A natureza, o contato com a natureza. Contato com a natureza te ajuda a entender como é que está o seu ritmo orgânico Exatamente, dentro de você. Você vai entrar, porque você vê, é uma escada rolante, um elevador, o carro. O celular na nossa cara. Celular na nossa cara, né? Você quer tudo em 5 segundos e você ainda reclama quando o celular não vai, não funciona, demora. Cria uma ansiedade, né? Cria uma ansiedade. Que não tem a ver com... Eu imagino que quando a gente fala de neurociência, às vezes fala do nosso cérebro mais primitivo, né? Sim, também. Então, dá uma ansiedade como se a gente estivesse passando um risco real de vida, só que a ameaça não é mais a mesma, né? Então, a gente tem que conseguir ter essa consciência para se trazer a natureza conscientemente. Exatamente. Pra gente não ficar tão ansioso, tão depressivo e buscar uma paz. Isso aí. Sentir as coisas, né? Pensar sobre as coisas, esse tempo de reflexão. E aí você tem vários órgãos, né? Então, se eu fosse organizar um pouco, assim, né? O que eu chamo desse coaching da neuroespiritualidade, primeiro entender o nosso sistema sensorial. Quando a gente nasce, corta o cordão umbilical, a gente nasce para o mundo dos sentidos, né? Sim. A yoga fala muito bem disso. Conta. Né? Então, você vai ter a audição, o olhar, tudo que você capta do mundo externo, né? Interno também. Você vai percebendo. Você vai percebendo, você vai registrando, né? E aí, a neurociência vai dizer, a mente tem filtros, porque você não aguenta tanta informação. Que filtros são esses que a neurolinguística contribuiu muito? Generalização, omissão e distorção. Isso é, digamos, uma forma que a gente vê a nossa realidade? É como funciona a mente, aquilo que você falou. Como é que funciona a mente, né? Então, por exemplo, distorção, uma palavra meio, né, que a gente usa negativamente. Mas a sua capacidade de montar um quebra-cabeça vem da capacidade da distorção. Você consegue, numa peça, ver o todo. Olha só. Você pega uma pedra e você é capaz de lembrar de uma rocha, de uma montanha. Essa é a distorção. Então, é um filtro. E também pode acontecer pro ruim, né? Tipo, você vê aquilo ali, você já cria uma catástrofe. Exatamente. Esse é a generalização, né? Você aprendeu que fogo queima, né? Eu gosto muito de falar isso para as pessoas. Você lembra quando foi a primeira... Como é que você aprendeu que o fogo queima? Você tem essa lembrança? Lembro.
Eu lembro que eu era uma criança muito piromaníaca. Eu amava velas. Eu amava ficar derretendo a cera, fazendo arte com as... Nossa, minha mãe ficava louca. Aí vamos trocar essas palavras que a gente fala, né? Piromania pela Fire Woman, que é a mulher do fogo, a deusa do fogo. Piromaníaca é uma palavra ruim? Vamos pensar numa boa mesmo. É engraçado, eu achava lindo. Eu sempre achei lindo. As chamas, assim, sempre me encantou muito. Olha, que maravilhosa, gente. Você é a deusa do fogo toda. Amei. Olha, pita. Então, né, é por isso que a gente até comentou, né, que você tem muita energia e tem esse entusiasmo, né? Então, isso é outra coisa. Através dos órgãos dos sentidos, a gente vai se conectar com essa natureza à nossa volta. E a natureza é feita de quê? Água, terra, fogo e ar. E a gente vai se relacionar como com o ambiente? As direções norte, sul, leste, oeste. Então, hoje a gente tem muitos pensadores, como Ailton Krenak, que fala bastante da ancestralidade indígena do Brasil, né, do resgatar essa cultura, porque se fala hoje também, né, numa coisa tão importante que é a preservação do meio ambiente, se fala de um futuro ancestral. A gente vai precisar ter um futuro mais orgânico, mais natural, aprender com os nossos ancestrais para não ter que destruir tanto a natureza. Por uma questão de sustentabilidade. Exatamente. A forma que a gente está fazendo sem ouvir as pessoas que vieram antes não está destruindo a natureza. Eu atendi muitas pessoas de minha vida toda, né, nessa área de saúde, e um dos meus pacientes uma vez comentou que estava fazendo um curso, acho que é de uma capitania, de navegação, tem vários níveis. E eu falei, gente, é incrível, porque um curso de navegação, você, para ter uma carteira de mestre arrais, para poder dirigir a sua lancha, o seu barco, né? Tipo uma carteira de motorista de barco. Né? Tem várias graduações, né? E é incrível porque você tem que aprender a ver a bússola, as marés, o vento, as direções. Você tem que... Eu falei, meu Deus, toda criança devia aprender isso no colégio. Eu me sinto muito sem esse tipo de conhecimento. E a gente vai ficando sem noção, né? Porque a criança não sabe nem mais que o leite veio da vaca. Não sabe mesmo. E aí vira o pessoal não quer mostrar as coisas que acontecem por trás, o pessoal acha que veio assim do potinho industrializado, né? Mas a consciência de todas essas etapas é essencial para a gente conseguir viver no mundo hoje em dia. Exatamente. Com alguma consciência. Exatamente. A gente é sensível, isso que eu quero dizer, né? A gente está falando aqui dos órgãos dos sentidos, da sensibilidade humana. Então, assim, imagina uma pessoa que só come pizza, Coca-Cola, salgado, na correria do trânsito, num ônibus e um estresse com cortisol, né, lá em cima. Não dorme direito. Como que essa pessoa vai sentar e ouvir uma música clássica ou uma flauta indígena ou fazer uma meditação, ou ela sequer vai conseguir sentir o perfume de uma flor? Ou talvez se você fizer, assim, tocar na pele dela, fizer um carinho assim, ela não vai nem sentir. Precisa... É porque basicamente a pessoa, quando tá sempre o tempo todo sendo com esses estímulos, com essas dopaminas baratas, por assim dizer, perde a capacidade de presença, né? Não só isso, mas existe um entupimento mesmo, um empobrecimento do estímulo, porque nós somos seres sensíveis, né? O entupimento da capacidade sensorial você dela. Fica embrutecido. Se você ouve música alta o tempo todo, quando alguém fala baixinho, quando você ouvir uma coisa lenta, você é capaz de nem conseguir ouvir. Tem muita gente que não gosta do silêncio, porque tá tanto barulho já dentro dela. Qual é a maior queixa dos seus pacientes? Então, eu acho que as pessoas têm essa queixa da dificuldade da mudança.
vai numa terapia, faz psicanálise, psicologia, não sei como é que chama, psiquiatra, tem vários na modalidade, né? Mas a pessoa que faz uma terapia e ela descobre o que está causando aquela dor, aquele conflito, aquela ansiedade dela. Ela descobre as histórias da vida, da infância, né, a formação da personalidade dela. Mas como que ela vai fazer a mudança? Porque o psicólogo, o psicanalista, ele não deve interferir, ele não vai te dizer o que fazer, ele não é um consultor, entende? Já dentro desse trabalho de neuroespiritualidade, né, que eu falo, é uma assessoria que a gente vai, não é uma consultoria, mas é uma assessoria, porque a gente vai trazendo exercícios, práticas, que nem academia. Você exercita lá o músculo, que é muito importante, né? Mas através de perguntas, de questões, é muito legal, sabe? Tem umas atividades. Então, eu criei, por exemplo, eu trouxe para te mostrar, né? Esse trabalho que é o Estrela Guia, né? O Estrela Guia, então... Já posso dar aqui uma ideia. A ideia é uma estrela de 5 pontas, né? Que vai te reconectar com a sua luz, com a sua parte subjetiva, que é o feminino, que é o que o mundo excluiu. A gente, como eu te falei, vem de alguns séculos de racionalismo, cientificismo, onde a emoção não era vista, a emoção atrapalha e mulher fica em casa cuidando dos filhos, como se isso não fosse importante. E agora a gente vem com a cura das doenças graves, né? Como o câncer, entender que não, que essas emoções causam sintomas, causam doenças e que a gente precisa tratar disso num plano mais sutil da saúde. É como se o planeta como um todo passou por séculos com uma energia mais masculina e está migrando para uma energia mais feminina. O planeta não, a nossa cultura. A nossa cultura. Né? A nossa cultura. Porque o planeta, ele já tem todo esse equilíbrio do yin e do yang, do masculino e do feminino. Perfeito. Né? E é mais a nossa vida cultura como humana. espécie. A nossa cultura a nossa espécie. Isso aí. Entendi. Né? Então, a gente uma hora exclui o masculino, outra hora exclui o feminino. Não tem esse equilíbrio. Por isso que hoje as terapias integrativas, né? Mas é muito importante falar também, gente, que tem muita gente se formando, fazendo cursos de uma semana, de fim de semana. Nem em 9 meses você vai aprender a ser um terapeuta, cuidar de outro ser humano. Você faz isso para aprender a se conhecer, né? Agora, para cuidar do outro, precisa muito treinamento, experiência, estudo. E os próprios pacientes, eu gosto de recomendar, sabe, que não é assim, você vai num astrólogo e pronto. Aí você veio e fez aqui comigo a Estrela Guia, uma sessão, pronto. Não. Eu sugiro muito, inclusive, que quem está começando a ser terapeuta integrativo, por exemplo, proponha para os seus pacientes, né? Isso não é milagre, gente, é uma construção. É um processo. Né? Um processo longo. Né? E aí... no mínimo ali no mínimo 3 meses para a pessoa começar algumas mudanças. A mudança, eu até acredito que ela é rápida, mas você precisa estabilizar, você precisa, né, sustentar a sua própria essência. Esse que é o trabalho da Estrela Guia. Sustentar a própria essência. A estrela de 5 pontas, porque... A gente fala para a pessoa escolher 5 papéis que você desenvolve na sua vida hoje, que você desempenha, né? Por exemplo, assim, os mais básicos, né? O seu papel profissional, o seu papel como mulher, o seu papel de mãe, tem gente que bota papel de filha, aí já começa. Papel de filha, será que você se vê cuidando dos seus pais? Na minha idade já, né? Com quase 60 anos, talvez uma pessoa de 60 anos já tenha que cuidar dos pais mais idosos. Mas
quando alguém fala, eu tenho papel de filha, é porque ela se sente, hoje, ela se sente tendo que cuidar dos pais. Então, isso já fala muito sobre o momento dela de vida, né? Quando vê o papel, pensa... Bom, basicamente, provavelmente são áreas que ela sente que ela tem uma energia, uma dedicação para aquelas áreas, Exatamente. Né? Porque senão ela não é botar o meu papel de dona de planta, né? Então, são áreas que já, entendi. Então, o fato dela botar aquilo quer dizer que ela vê uma responsabilidade como se fosse uma mãe. Isso, né? Você vai ter... Se você tem uma reversão. Se você tem filho, você provavelmente vai botar o papel de mãe, né? Então, a gente às vezes inverte os papéis. É nisso que quer chegar esse trabalho. Então, o coaching, a neurolinguística funciona muito assim. Você vai pensar nos papéis importantes da sua vida hoje. É tudo um momento atual, né? Tudo pode mudar também, né? E aí você vai ver dentro desses papéis se a pessoa está invertendo o papel com a mãe dela ou com o marido dela. Tem um papel de provedora. Hoje a mulher às vezes sente muito isso, tem um papel de provedora. Como é que é isso? Como é que está esse masculino? Como é que está esse feminino? Então só aqui, né, nessa estrela de 5 pontos, a gente já faz um levantamento do momento que a pessoa está e ajuda ela a clarear para que justamente ela não inverta os papéis. E aí ela já começa a ocupar o verdadeiro lugar dela em cada área da vida, por exemplo. Quando você vê que a pessoa está com o papel invertido, tem alguma abordagem para lidar com isso? Ou normalmente a consciência disso... O que a pessoa faz? A consciência disso já é muita coisa. Com certeza. Né? Já muda a percepção. Daquele, né? Isso não é meu, E aí, mesmo tendo consciência, às vezes a pessoa não consegue mudar, né? Porque a gente vem formando... Por exemplo, o seu pai grita com você, né? E aquilo te faz muito mal. E aí, todo mundo que grita já vai disparar em você uma agressividade, ou você vai chorar, vai se vitimizar. Gente, isso é fisiologia humana. Às vezes, a pessoa não controla. A pessoa não quer chorar, mas ela chora toda vez que alguém grita com ela. Porque ela lembra daqueles traumas, né? Então, isso tudo é um entendimento do nosso sistema sensorial. Você vai perder o controle quando soma uma carga do presente com uma carga do passado. Aí você perde o controle. E isso, você trata isso? A gente trata... Para ajudar uma regulação emocional? Exatamente. Né? Então, a plasticidade da mente, né? A forma que o nosso cérebro aprende, né? A gente saber que a gente pode aprender, que a gente deve aprender, que quando você inclui um conhecimento novo, por exemplo, a gente está tendo essa conversa aqui, eu estou aprendendo coisas com você está aprendendo coisas comigo, e a gente vai sair daqui diferente. Se eu aprender sobre o girassol, alguma coisa, né? Eu vou mudar já a minha vida, o meu viver, porque eu aprendi alguma coisa diferente. Se nada mudou, você não aprendeu nada. Sim. Então, essas coisas que eu gosto muito, sabe, da neurolinguística, porque tem uma base para você se guiar. E também para medir isso na sua vida prática. Exatamente, a gente vai aprender, e aí tem muitos detalhes, né? Então eu falo desse refinamento dos sentidos, como é que eu estou olhando o mundo, se eu tenho uma visão de mundo, né? O olho não é só eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo e estou julgando. Né? Mas por que ela botou o girassol? Meio comum. Pode ser meio cigana ela, hein? Não, isso aqui. Aí, claramente vai, né? E aí, olha o desgaste de energia, de tempo, de tudo que é a beleza do seu ser para ficar nesse ruminamento aí, nessa negatividade. É péssimo. A pessoa ter o hábito de contemplar é um exercício muito valioso, né? Isso. Que é olhar sem julgar. Descansa a mente, aumenta a sua percepção, né? E de preferência, um belo horizonte. O olho é um órgão que precisa de um belo horizonte.
sabe? A gente precisa ver a vida do ponto de vista do horizonte. Isso abre, sabe, um arco-íris na sua vida. Não, tu abre os horizontes. Né? Aí, olha aqui, o contrário disso é a telinha, né? Então, isso você vai é muito sério, você vai perdendo vários estímulos de amplidão, de amplitude, do seu verdadeiro tamanho, do tamanho do universo, do céu estrelado. De como a gente está entranhado nele e não alheio a ele, Exatamente. Né? E aí uma pessoa que pensa pequeno, como é que fica? Como é que fica? Menina, como é que fica? Como é que a pessoa vê o propósito dela de vida, assim? Porque você falou que a gente tá aqui todo mundo para aprender, para evoluir. Como ela pode entrar uma pessoa pode entrar mais em contato com o seu propósito ou o seu caminho de evolução? Então, é isso que eu ia chegar. O Estrela Guia, continuando dando um exemplo, né? A gente hoje sabe que esse autoconhecimento, então, vai assim, ele vai do básico, né? Para ela encontrar o propósito dela, ela já vai entendendo os papéis que ela desempenha hoje, o que tá bom, o que não tá, por que ela tá naquele papel, não tá naquele outro, né? Então, ela vai se entendendo e ela vai mudando de direção, ela vai mudando a rota dela. E aí tem esse lado mais sutil da espiritualidade. O que é isso? São valores espirituais, valores universais. Quem sou eu nesse todo? Quem sou eu no universo? Isso tudo é muito grande para mim, mas por que eu me vejo tão pequeno? Eu também sou grande. Então, a gente não tem consciência da nossa energia, do nosso verdadeiro tamanho, né? E hoje a gente tem muitas técnicas, como essa do coração, de ativar o coração, entendendo que ele te leva para dimensões, para níveis de consciência muito diferentes, né? Então, quando uma pessoa toma um psicotrópico, uma droga, ela vai experimentar um nível de consciência alterado, a medicina chama, né, de alteração de consciência. Mas se eu faço aqui agora uma visualização com você, né, de um girassol abrindo dentro do seu coração e eu vou guiando, é uma visualização e você vai entrar igualmente num estado alterado de consciência. Isso tem a ver com as camadas, tipo Teta? Tem a ver com as camadas, tem a ver com vibração. E uma vez uma pessoa me falou assim, mas se eu estou imaginando na realidade, o que isso vai me adiantar? Não, no corpo é igualzinho. Exatamente, né? Você está imaginando um problema, seu corpo está com medo, como se você estivesse vivendo o problema. As pessoas... Isso é uma coisa que vale levantar a pauta, né? As pessoas, às vezes, não percebem como... Para o nosso cérebro, para o nosso corpo, o que a gente inventa, o que a gente pensa é igualmente... tem o peso igual do que a gente está, de fato, vivendo, né? Exatamente. E o propósito, ele é isso, como eu te falei, sabe? Eu penso muito isso. Todo mundo fala tanto, o meu propósito. Mas o propósito humano é esse, sabe? É crescimento, aprendizagem, alcançar níveis de consciência, né? Para um viver de cocriação, é nisso que a gente está chegando. E aí a gente entende que para realizar mudanças nesses níveis de consciência, precisa o corpo participar, precisa ter um movimento, né? E aí no Estrela Guia eu criei um movimento, a gente aciona, né, pontos no corpo, e faz um movimento com a mão, com a estrela. Gente, é impressionante. As pessoas vão sentindo, sabe, alguma coisa se mexendo, se movendo. Se der tempo, se a gente puder fazer uma prática, eu sempre gosto de fazer no final uma práticazinha de 5 minutinhos, né? É muito bom para as pessoas sentirem, né? E esse é o movimento de você poder acessar esse coração, né,
que tem um campo vibracional, porque se ele tem neurônios, ele lida com as emoções, ele gerencia tudo isso sozinho e ainda emite para o cérebro, recebe e emite, né? Ele tem um campo energético. O campo energético do coração é muito grande, né? E aí eu estava falando do cavalo, né? Da minha filha que trabalha com cavalo. O campo energético, magnético do coração do cavalo, por ele ser muito grande, é enorme. Então, só de você estar perto do cavalo, você já entra naquele campo magnético. Ai, que lindo. E tudo isso vai te ajudando a entrar numa outra vibração e num outro nível de consciência. E aí você vai entendendo que tudo é energia, né? E mais uma vez o exemplo da minha filha. Quando ela demonstrou esse amor pelos cavalos, eu morava no Jardim Botânico, no Horto, trabalhando muito, separei, o pai dela foi morar em Brasília, trabalhava na Granja do Torto com cavalos, que ele é militar. E ela chegava de Brasília e falava: quero morar em Brasília, eu só quero aquele cavalo. Aí tinha a hípica ali do lado, e eu falava: gente, como é que eu vou comprar um cavalo, sustentar um cavalo na hípica, ou no máximo eu vou botar ela numa equitação, e aí vai, né, ter que se desenvolver e vai ficando uma brincadeira cara. Como é que eu vou fazer isso? Falei: não, então não dá, nem começa. Pensando realistamente, eu não vou comprar um cavalo. Passa anos, a Pérola começou a trabalhar num Aras, né, que já existia, porque você acha que um fisioterapeuta ele vai entender de cavalo, ele vai comprar um cavalo, vai criar o cavalo, sustentar o cavalo, você não entende nada do cavalo? Não precisa ter o cavalo para ter os efeitos do cavalo. Mas ela tinha já relação com o cavalo. Então, você vai vendo o que é propósito. É você seguir... Ela é né? Minha filha é um exemplo maravilhoso de propósito. Com certeza. E de empresa, e de empreendedorismo. Né? Que é isso que o meu trabalho ajuda muito, né? A gente precisa dessa parte prática, né? Da manifestação da sua alma. É isso que eu faço. E né? aí é empreender o que tem mais de autêntico em você para poder colocar para o mundo. Mas como é que você vai descobrir o que é autêntico se você está fora da sua essência, se você está fora dos seus papéis? Não consegue ser ouvido. Se você não consegue ser ouvido, não consegue isso, não consegue aquilo, né? E precisa e pode, deve ter esse norte, essa ajuda. Alguém que pensa junto com você, que vai questionando, e você vai, né, montando aquele quebra-cabeça da sua própria existência. E a neurolinguística faz isso muito bem, a neurociência faz isso muito bem. A gente tem, sim, sabe, ferramentas maravilhosas. E aí, o que aconteceu? A Pérola foi indo no meio dos cavalos, encontramos um tio que eu não conhecia, da família do meu pai, Brownie, é de Friburgo, e ele teve um problema de saúde, já estava mais idoso, era um homem apaixonado por cavalos. Ele deu um cavalo para Pérola. Olha! Né? Ele tinha muitos cavalos. 3 meses depois ele faleceu. Então a gente tem o conhaque hoje lá no Aras, né? No Equipérola, que foi onde tudo começou. Começou com o amor dela pelos cavalos, com o cavalo, né? E toda essa dedicação dela para oferecer o melhor para a criança. É totalmente inovador e diferente. A história é maravilhosa. Né? De simplesmente um fisioterapeuta, um psicólogo que estuda lá a ecoterapia e vai tratar da criança. Maravilhoso. Mas a Pérola tem esse a mais, que é o cavalo. Né? De tudo ter começado realmente com o cavalo. E levar isso para a criança. O ouvir o coração dela fez ela ir buscando o caminho, né? Exatamente, né? Então, esse eu acho que é o caminho do propósito, sabe? A gente não sabe como vai ser, mas eu sei o meu sentimento, eu sei as minhas afinidades, eu sei fazer escolhas, né? Isso tudo que a gente está falando da modernidade está dificultando muito as pessoas fazerem escolhas. E, gente, coaching, neurolinguística, neurociência
é treinamento maravilhoso, caminho ali, passo a passo, como você aprender a fazer escolhas melhores, né? Então, as pessoas estão... Você perguntou, o que os meus pacientes vêm trazendo de queixa? Muito isso, inseguranças, dificuldade de fazer escolhas, e a pessoa nem sabe, às vezes, que a dificuldade de fazer escolha, ela já está com ansiedade ou com depressão, ou deprime, né? Porque a escolha deixa ela tão tensa que ela Trava. não aguenta, ela trava, né? Isso tem escalas de menores e maiores. Por quê? Porque hoje você tem trocentos tipos de esmalte para escolher. Isso gera muita ansiedade. Quando eu era criança, gente, botar um esmalte assim vermelho era coisa de mulher da vida, né? Era um escândalo já. Você tinha 3 cores de esmalte. Eu não imaginava, né, com tanta mudança em relação a isso em tão pouco tempo. Então, como é que ficam os parâmetros, o julgamento? O que a cor do seu esmalte fala sobre você? E precisa dessa multiplicidade para a gente não ficar julgando as pessoas tão mal, né? Também olhando tudo pelo lado negativo. E aí a sua consciência vai mudando, a gente vai saindo do que a gente fala de terceira dimensão, que é esse mundo dual, comparativo, que só gera tem uma frustração. Tem o nome dessa dimensão, o mundo dual? A gente fala terceira dimensão. Terceira dimensão. Né? É muito o paradigma, a dualidade, a comparação, o preto e branco. Não, tem vários tons, né? Do branco até o preto, tem vários tons. Nem todo mundo é igual. Essa diversidade, ela é maravilhosa por um lado. Por outro lado, ela pode induzir as pessoas a uma coisa que eu não quero experimentar, né? E eu saí muito ferida dessa experiência, né? Passar dos meus limites. Eu costumo falar também que o ritmo orgânico, ele ajuda muito a gente a entender o nosso limiar, nossos limites, né? Porque a gente a medicina fala do limiar de dor. Tem pessoa que né, vai no dentista e não aguenta nenhuma dor, é muito sensível, né? Não tem nenhuma tolerância. Já tem gente que aguenta. E quando a pessoa tem um acidente, machuca um nervo, ela já fica com aquela parte anestesiada, é até perigoso, porque é o que eu falei do embrutecimento dos sentidos, né? Se eu estou embrutecido, se eu não sinto mais o meu limite, a tendência de eu passar do limite é muito grande. É verdade. E aí vem os relacionamentos abusivos, por exemplo, que se fala tanto hoje. Eu ia falar outra coisa. É tanta coisa. Não, porque o que você está falando é da importância da gente trazer a presença e a escuta sem julgamento, tanto para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Mas se a gente julga os outros, a gente acaba se julgando também. Isso impede da gente conseguir olhar para dentro e ver o que realmente importa pra gente, inclusive em relação aos nossos limites. Sim. Não é? Então, quer fazer uma prática agora? Já 3 minutinhos? Vambora. Que já é sobre isso. Sentada? Assim mesmo. A gente vamos todos que estão assistindo, vamos fazer. É muito fácil, né? Isso que você falou do não julgamento, a gente pode chamar de buscar um estado de neutralidade. Legal. Tá? Existe dentro do meu trabalho um passo a passo lindo que vem da neurosemântica, que é muito legal, que é como você criar o estado de não insultabilidade. Né? Então, para chegar nesse estado de não julgamento, eu posso usar vários recursos. Né? Por exemplo, da minha curiosidade. Em vez de eu julgar e condenar, porque o julgamento, a gente vai precisar observar. Eu estou aqui conversando com você, eu tenho uma empatia. Ela está sendo receptiva. Não, acho que ela não gostou muito. Acho que ela... Né? Isso não é julgamento, isso é percepção. Claro. O julgamento é aquela coisa que ele já tem de ir para uma condenação, ou pelo menos uma conclusão. Você define alguma coisa daquilo? Né? E de repente não é. Ela é super simpática, e de repente você está morrendo de dor. Ela está super bem, né? Então, para buscar essa neutralidade, né?
tem esse trabalho maravilhoso da não insultabilidade, que é um passo a passo. Tem vários quero ouvir trabalhos isso. maravilhosos. Não, Mas- insultabilidade já no sentido de você não se sentir ofendido com as coisas? Exatamente. Nossa, é tão valioso. Muito valioso, né? Mas eu vou dar uma dica aqui que eu amo, que já vai integrar um pouco do Estrela Guia, de tudo que eu acredito hoje, do coração, da neurociência e da espiritualidade, né? Que é a gente colocar a mão no nosso coração, né? As duas mãos. E respirar pela boca, que é uma respiração de renascimento, tá, gente? Isso não é pra gente respirar assim o dia todo. Então, você puxa o ar pela boca e solta pela boca 3 vezes. Você Ótimo, exatamente. É para isso mesmo. Pronto, ótimo. Esvaziou. O nosso inconsciente é muito maior do que a gente imagina. Ele é muito maior do que o nosso consciente. Então, quanto menos espera, ele vem e atropela as coisas. Então, quando a gente respira assim, a gente está inconscientemente soltando um monte de coisa. Ótimo. Aí, agora você vai pensar, levar sua energia, seu foco, seu pensamento para as suas mãos, para esse contato. Aqui tem um plug, conectou a pele, a região e o coração, o ritmo orgânico, a pulsação. Então começa agradecendo ao seu corpo por ele existir, por ele ter te trazido até aqui, por ele ter saúde. Começa a agradecer ao seu coração, por ele bater o tempo todo, por ele te trazer esse entusiasmo, né, do sangue, da vida, da nutrição, que o nosso sangue é nutrição. Respira e solta, porque as palavras vão mexendo com a gente e vai soltando. E aí você já tá nesse campo de intenção do seu pensamento, do seu foco no seu coração, e vamos trazer, né, já que aqui é o ponto do amor, vamos trazer essa consciência do amor, do sagrado, do que é mais sagrado para você, a vida, o amor que permeia. O amor, ele é uma energia, uma luz, um brilho que permeia tudo no universo. A gente poderia dizer que o amor, ele é a fonte da vida, a fonte inesgotável. Então, sente essa fonte, esse espaço sagrado, multidimensional dentro do seu coração, dentro do seu peito. E vê o que acontece. Você pode ver uma luz, você pode ver asas, você pode ver uma flor. Talvez apareça alguma imagem, algum sentimento. Mesmo que seja uma memória, um sentimento negativo, o seu coração está te trazendo isso para já poder mandar isso embora, uma limpeza. Então, respira e solta. E agora você pode pedir ao seu coração simplesmente uma luz, uma imagem positiva que te traga neutralidade, tranquilidade, um lago, uma lagoa, um sol bonito, dourado. Deixa eu ver essa imagem de tranquilidade para você. E agora vamos
voltando pro aqui e agora, sentindo o nosso corpo. Vamos dar umas batidinhas no nosso peito, umas pancadinhas, né? Que é para soltar mais um pouquinho, voltar a sentir o corpo, voltar para a realidade, voltar para essa dimensão física. E devagar abrindo os olhos. Nossa. De você. Que Como você interessante. está se sentindo agora em uma palavra? Tô mais em paz, com mais presença. Paz, presença. Eu me sentindo, Então, o que a gente fez? A gente foi para uma outra dimensão do ser, né? Fica até difícil de voltar. É verdade. Pode dar umas pancadas. Isso é ótimo, gente. Quando a gente quer, ó, para você que grava, para atores, a gente pode dar umas pancadinhas na cabeça, traz um estado de presença bom. Os tapa na cara. Pancadinhas. Tapa não, né? Mas Amiga, opa, tapa vambora. não. Pode dar um apertão na orelha. Adorei, A sua Cláudia. criança, né? A gente tem uma terapia que chama alinhamento energético, né? Que eu amo, fogo sagrado, que é uma leitura do campo energético da pessoa. E aí, essa terapia é uma formação também que eu fiz, maravilhosa. E aí tem uns guardiões que vêm, porque aí, né, os amigos invisíveis, as dimensões que a gente... Os anjos e outros seres de luz que acompanham cada pessoa, né? A gente não sabe nem que outros planetas que a gente habitou. Verdade. Que hoje já se fala, né? Do planeta Vênus, os venusianos, as Pleiades, os pleiadianos, né? Tem muitas suspeitas de que seres evoluídos de outros planetas, né, trouxeram as medicinas, como a Ayurveda, a medicina chinesa, as pirâmides, as geometrias, né? Não se sabe muito bem de onde o ser humano tirou tudo isso, né? Assim, lá nos primórdios, esse conhecimento. Então, a gente não sabe nem de que planeta a gente veio, né? Então, para a gente aterrar, para a gente trazer, né, para o corpo a nossa luz, da onde eu vim, né? Que deusas eu sou? É do fogo, a outra da água, como é que é isso, né? Aí vem toda a espiritualidade de cada um, a mediunidade, inclusive, né? Então, eu tenho muitos amigos que são médios, inclusive, a gente tem Umbanda, tem outras religiões, assim, e eles morrem de rir comigo que eu falo assim, gente, eu não sei para que incorporar, porque não é a sua cigana, é você. Aí eles ficam olhando assim, faz sentido. Sabe? Porque a gente fala assim, é o meu preto velho, a minha cigana, o meu não sei o que lá. Eu falo, não, é você. A gente está num nível de aprendizagem atual que é de assumir as minhas energias. Então, se eu incorporo uma cigana, porque eu tenho afinidade com isso, então eu sou a cigana. Não quer dizer que não tenha os mentores espirituais, mas assumir, né? Então, a estrela guia, ela vai dar num processo que a pessoa entra em contato não só com quem eu sou aqui hoje, mas esse da onde eu vim, que luz que eu trago para o mundo. E o que a gente fala hoje é muito importante, gente. São séculos aí, eu não estou falando nenhuma novidade, né? Os gurus, os indianos, muita gente já fala disso há muito tempo. A gente vem ativando essas capacidades sutis. Mas agora não é só ativar, agora a gente precisa sustentar. Eu preciso eu ser o guru, eu ser essas entidades aí que eu vejo. Eu tenho que trazer isso para o mundo. Implementar no mundo. E manifestar. Você é do fogo. Será que eu sou? Eu já fiz o teste de pita, alguma coisa? Eu sempre ficava empate entre um e outro. Mas você
já falou, já tá no seu coração, a chama, Eu gosto o muito de água fogo. também. Gente, aí eu ia falar da sua criança, né? Eu ia falar do guardião Dudu e Maricota, que a gente fala, né? As dimensões da consciência da criança, né? Então tem esses seres crianças que a gente chama de Dudu e Maricota nessa terapia do alinhamento energético, né? Então eu tô vendo assim muito a criança em você, né? Você falou da criança, era piromaníaca, adorava fogo. Olha, isso é muito precioso num trabalho que eu faço de neuroespiritualidade, da Estrela Guia, porque isso é alguém que está reconhecendo que isso é seu. Eu estou vendo na sua aura, no seu campo, na sua genética, no seu DNA, né? Essa sua relação linda com fogo. Olha só, que interessante. E quando a gente reconhece, a gente ocupa um lugar. Gostei. Vou refletir sobre isso. Bom esse silêncio. Você é muito rápida, gente. Parabéns, porque o seu cérebro já fez assim. Esse silêncio que a gente fez agora, ele, por exemplo, é um sinal clássico de que a ficha caiu. Sabe? A gente fala isso na neurociência, né? Quando tem esse silêncio, ou para uma pergunta que você para pensar, ou, né? Então, agora você sabe o que é o ritmo orgânico. É verdade. Esse silêncio. Esse silêncio é muito valioso. Eu fiquei com vontade de comentar duas coisas que você falou, que sempre fala dos planetas e do universo. Uma coisa que me encanta muito é que se a gente for dar um zoom enorme na gente, vai parecer tipo, não, os átomos e tal vão parecer que nem se a gente tipo, ir pra muito longe, tipo, parece o universo aqui dentro da gente da mesma forma que o universo é lá. Então, você falou de me ver, de se ver nas coisas. Eu confesso que eu me vejo meio que em tudo. Olha, exatamente. Você viu aquele filme, como é o nome? Lucy? Com a Eu vi, mas eu não lembro direito. Veja de novo. Eu fui dizendo, eu sou aquela pessoa, né, assim, que eu não sou desse planeta mesmo, né? E eu tô descobrindo de onde eu sou, então é maravilhoso. Então, que bacana. Né, eu fui ver esse filme, eu chorava sem parar. Né? É um filme, eu não lembro se tem alguma coisa com Quentin Tarantino, mas deve ter, porque é aquela coisa sanguinolenta, tem mil pegadas, mas assim... Eu acho que não é da Tarantino. Não é, mas ele tem umas pegadas assim, sanguinolentas, né? Por isso que eu lembrei dele. E eu chorava no final do filme, sem parar, não conseguia levantar do cinema, porque eu me vi totalmente ali, entendeu? Porque o que o xamã faz? O que é um xamã? Né? E aí a minha ligação com a natureza foi bater nos indígenas, né? E aí hoje eu ensino muito, que eu chamo também de xamanismo estelar. Que legal! É essa relação com a natureza e com o universo, que é o que você falou. O que você acabou de falar, que você vê pequenininha, que amplia, que não sei o quê, são as dimensões que o seu coração... a sua mente, ela pode viajar por várias dimensões do universo de verdade, ir lá pegar uma informação e trazer. Eu faço muita meditação de Theta Healing. Isso. Então eu vou subindo. Então tem esses nomes todos de terapia hoje, do Theta Healing, de barra de axis e frequências de brilho e várias terapias muito bacanas, importantes, mas assim, na minha visão, elas vêm desse trabalho que é feito pelos nossos antepassados, que são os xamãs, né? Como se a essência é meio que a mesma, vai mudando o nome. Eles veem o arco-íris, eles sonham com toda a terapia que o arco-íris vai fazer, vai curar aquela pessoa, e aí eles criaram as medicinas do arco-íris, do fogo, como é que eu uso o fogo para curar uma pessoa, como é que usa água, como é que usa terra. E é muito valioso esse conhecimento dos povos originários, né? A gente tem que
O que a gente não entende, a gente não cuida. Então, por isso que é muito importante propagar informação sobre isso e buscar entendimento E mesmo. usar no nosso dia a dia, sabe? Usar no nosso dia a dia, né? Ter os vasinhos de planta. A gente tem o reino animal, vegetal, mineral, Aham. né? Eu estava estudando outro dia. A gente tem, acho que 80% de água, de líquido do nosso corpo. Eu vi isso também. E uma quantidade enorme desse líquido é mineral, eu não lembro os percentuais, né? Mas assim, no total, dava 85% é água e mineral. Então, para onde que a gente está indo de terceira dimensão para quinta dimensão? Substâncias minerais dentro do nosso corpo que estão sendo ativadas, códigos de luz que estão sendo ativados no nosso DNA, nas nossas células, porque tudo é feito de luz, de energia, né? Então, a gente está se tornando um verdadeiro cristal. Que lindo! Né? Uma substância cristalina, esse líquido encefálico na coluna. E isso quer dizer o quê? Que ele se torna, como a gente falou da sensibilidade, a gente vai passar a ter uma sensibilidade maior e uma comunicação maior com as outras dimensões mesmo. Porque o cristal, ele é o quê? Ele condensa uma quantidade muito grande de informação e ele gera energia, né? Tanto que se usa o cristal para fazer bateria, fazer várias coisas, né? Então, imagina, se a gente tem essa substância cristalina, a gente vai se comunicar muito mais agora, né? Nessa nova humanidade aí, que está só começando, né? É só o começo. Amei, Cláudia. Tá só começando. Uma coisa que as pessoas também têm... A questão da autoestima, né? Sobretudo para a mulher, é um ponto muito forte e eu acho que acaba sendo o cerne de todas as outras áreas da vida, né? O que você pode falar sobre isso? Como é que uma mulher pode resgatar a própria autoestima? Então, isso aí é um resgate muito grande também, que todos os mestres falam do feminino, né? Porque entender a energia feminina, entender a energia masculina é muito importante, né? Então, vamos resumir assim, né? O Império Romano começou as guerras, as conquistas, e se priorizou muito o masculino, né? O corpo, a força que é para a guerra. Com isso, as sacerdotisas, que eram muito importantes em todos os impérios, elas foram perdendo a importância e o masculino ficou mais importante, né? E aí veio o cristianismo, trazendo inclusive Deus e a figura só do homem, né? E aí hoje se fala tanto de Maria Madalena, Nossa Senhora, as mulheres bíblicas que não foram tão valorizadas, tão faladas, né? Porque era o masculino. E então isso é muito celular, né? Isso foi muito incutido na gente. Essa quase que ignorar o feminino dentro dos homens também. E aí o que é esse feminino? É a espiritualidade, a intuição, essa sabedoria maior. A mulher, ela traz o quê? Ela dá a luz, ela traz a luz ao mundo. Olha. Então ela é um altar, né? E o homem, ele precisa dessa luz para ele enriquecer, para ele ter força, para ele ter dignidade e ele manifestar as coisas que ele tem que manifestar. Se esse homem não traz de volta para ela isso, ele foi lá, pegou a luz da mulher, né, a energia feminina, e ganhou o mundo, encheu o ego e tchau. Ai, que interessante. Se ele não traz de volta para ela, né, isso causa um empobrecimento,
causa toda essa dificuldade nos papéis hoje do feminino e do masculino. Deixa de ser um trabalho em equipe Deixa e de passa a ser um, tipo, tirou de mim. um né? solo, Passa né? a ser meio... fica sugada. Adorei isso, que os homens, nessa dinâmica, a gente dá a luz pra eles materializarem as coisas. E uma Isso situação boa é, tipo, volta pra todo mundo tá prosperando, né? Criando uma família Claro, juntos. porque isso não é culpa do homem, né? É uma coisa assim que na nossa cultura ficou invisível. Poxa, se eu tô te passando uma energia positiva, eu te dou um abraço, a sua equipe aqui é uma equipe que tá, né? De repente o seu programa chega num lugar incrível, você consegue... Você agradece a toda essa equipe, a todas essas pessoas, né? Você foi nutrida com muitas coisas, né? E conseguiu. Então é mais ou menos isso. A mulher tem todo esse papel, mas isso não é valorizado, né? E na hora de separar, ainda se reclama. Por que ela tem uma parte no dinheiro? Fui eu que trabalhei só. Exato. Né? Como se o amor, o carinho, ouvir, estar ali, trazer aquela luz toda. Além de estruturar a casa que você volta. Tudo, além de tudo. Eu não tô dizendo que o papel da mulher é só ser luz, né? Claro. Mas a gente... Não, mas eu entendi. Luz, na verdade, eu entendi luz como tudo. Tudo. No sistema mais tribal, eles sabem disso. A mãe terra é da onde vem o ouro, onde vem a nutrição, a prosperidade, né? Eles rezavam a noite toda em volta da fogueira, dançando, cantando, para de manhã ter uma boa caçada. Tem que ir mais longe, tá sem comida, tem que achar um lago para pescar mais longe, sei lá o quê. Trabalhavam mais a espiritualidade. Eles rezavam. Quem que fazia isso? Eles, as mulheres, o feminino. Porque se não fizesse isso... né? Não tinha tanta sorte na caçada. Olha. Então, quando a mulher não está bem, está passando mal, está emburrada, está maltratada, eles sabem que a tribo não vai ter prosperidade. Para o homem ter a tribo, né, a família ter prosperidade, precisa o feminino estar bem nutrido, estar bem humorado, inclusive, né? Então, o que eu digo para as mulheres é essa baixa de libido, aí vem toda a questão dos hormônios do estresse, esse embrutecimento dos sentidos, né? O limiar de dor, tanta dor, tanta defesa. Eu fui tão abusada, violentada, em vários sentidos, né? Do pior ao mais sutil, né? Porque se você não é valorizada, isso já é uma violência. E lidar com esse ressentimento, né? Tem que... Você vai lá, escreve um texto jornalístico, o seu chefe assina, não põe o seu nome. Milhões de pequenas violências, abusos, não reconhecimento. Negligências. Então, as pessoas vão ficando embrutecidas de defesa. E amarguradas. Né? Então, elas perdem aquele limite da dor. E aí, elas vão buscando mais dor para sentir alguma coisa. E aí você imagina o caos que fica o feminino, as relações, né? Aí, já sei. É tipo como se alguém estivesse mal e aí você faz mais mal a você pra parecer que aquilo mal que a pessoa fez não foi tão grave assim. Também isso, né? E se você não tá sentindo, só anestesiado, você vai buscar alguma coisa que faça você sentir, né? E aí, é o que eu digo para as mulheres. É importante o grupo, sabe? Das mulheres se apoiarem. Eu tenho grupo de mulheres, né? Eu trabalho em alguns lugares gratuitos e tem, né? Eu quero fazer um lançamento. O Estrela Guia, vai ser meu primeiro curso online. E que legal. É uma vivência, né? Que a pessoa faz em 2h30, 3 horas no máximo. Pode fazer comigo individualmente, mas eu quero fazer o online, né? Então, provavelmente vai ser um grupo só de mulheres. Então, sabe? Vai ser em grupo? Em grupo, né? O individual também é legal, também existe, mas eu quero fazer agora, né? Que eu tô aqui com você em julho, agosto, quero ver se eu faço um por mês, pelo menos, o Estrela Guia online. Legal. Né? E aí as pessoas pagam ali um valor de troca, mas poder estar nesse círculo, né? De novas palavras, novos conceitos. Por exemplo, eu notei que você fala muito a palavra valioso. Olha que legal. Isso é muito valioso, isso é muito valioso. Então, isso
já é, sabe, a sua essência, você se conectando, se identificando com coisa muito importante. Vendo valor nas coisas. Vendo valor nas coisas, vendo valor em si mesmo, ensinando. E quando você vê em você inspira outras pessoas a se valorizarem, Com né? certeza. Quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando também de todo mundo à nossa volta. Né? Exatamente. Então, a gente precisa, eu digo que as mulheres, eu participo de alguns grupos de mulheres, né? No WhatsApp, e, né? Tem grupos como a Agenda Carioca, que a Antônia Leite Barbosa começou, e virou Matildes, virou outros grupos de mulheres, né, da área mais espiritual, seja o que for. E aí eu vejo assim que o feminino, quando eu levo pro grupo um assunto mais espiritual, ninguém comenta, assim. Tipo, política, quebra o pau, fala de guerra, fala disso, fala daquilo, né? As mulheres em geral, né? E você fala, vamos fazer um grupo de mulheres, é difícil, pouca gente quer, pouca gente vai, não continua. Eu mesma era uma que falava, ai, que coisa chata esse negócio de grupo só de mulher, que coisa chata, coisa chata. Mas precisa, porque precisa o feminino se reconhecer. O feminino foi tão anulado que ele não se reconhece. E você tem que se reconhece no seu igual, né? No seu semelhante. Então eu digo primeiro para as mulheres, observe o quanto você está masculina. Se você não está seguindo a sua intuição, se você não olha para a sua espiritualidade, né? Se você não trabalha a sua intuição, sua criatividade, você não está no seu feminino. Você provavelmente está muito masculina. Você está no planejamento, nas estratégias, na organização da casa, na educação dos filhos. Aí a mulher fica o quê? Sobrecarregada, exausta, estressada e controladora, né? E aí o controle, no sistêmico, ele não funciona. Porque é isso que eu ia falar. O sistêmico, ele é muito maior. O campo sistêmico, ele é o todo. Concorda que eu no todo sou o quê? Então não tem como o pedaço do todo ter o controle sobre o resto. É o contrário, é o todo que controla você. Se você quer controlar, o todo vai te ajustar. Aí você quebra um dedo, ou você torce o joelho, ou você... já rompi os ligamentos, tudo. E tem uma frase muito boa que a gente fala, né, nessa área, né, metafísica, vamos dizer, que eu adoro, que é assim, em relação a sintoma de saúde, mesmo que seja um ligamento rompido, né, um acidente, o sintoma é do tamanho da surdez, o berro é do tamanho da surdez do indivíduo. Ou seja, o berro é o sintoma. E a sua surdez, o quanto menos você se olha, né? Tá vindo vários sinais, vários sintomas, e você não olha. Com certeza. Com certeza. E aí o berro vai ser enorme, né? Eu rompi realmente o ligamento dos 2 tornozelos, que já tem 8 anos. E eu rompi um, aí fiquei 45 dias imobilizada, assim, só com a botinha. Mas aí no ano seguinte, eu rompi o outro. E eu pensei, impossível que isso vai acontecer de novo. Então eu meio que ignorei. Aí quando eu fui lidar, fiquei 6 meses de muleta. Então eu acho que era coisas que eu tinha que resolver. Eu acho que era um pouco espiritual também. Coisas que eu tinha que resolver. E aí tem sido uma crescente desde então. E há um ano atrás, tem mais ou menos um ano que eu tenho ativamente trabalhado a minha energia feminina. E tem sido incrível, eu tenho me sentido muito mais em paz. Às vezes volta a vontade de controlar, tem um caminho a ser, mas eu acho que as mulheres vão descobrir que a gente vai se sentir mais em paz quando a gente está mais dentro do que a gente... Sim, e aí tem mais prazer, tem mais loucura, sabe? A gente sai dos dramas, essa mentalidade que a gente vê na cultura humana até aqui é muito do drama, né? Isso é a terceira dimensão. E a gente precisa dessa tecnologia neurocientífica, espiritualista, para entender como é que sai do drama.
né? É. Então, assim, tem relações que ficam muito perversas ou pesadas, porque você fica tentando controlar, e às vezes com a desculpa que está ajudando o outro, e eu já passei por tudo isso, né? Aí, quando não tem mais jeito, você fala assim, cara, por que eu levei isso tudo tão a sério? Podia ter dado outro peso. Outro peso, não dá. Enfim, então a gente precisa, né, desse prazer, dessa leveza, dessa alegria da criança, né? Até para ter maturidade, né, de não se importar tanto com o que o outro está fazendo, não se sentir tão insultado, né? Eu quero ouvir o que você. Eu quero ouvir a técnica do insulto. Mas eu acho que tem muito disso. Uma coisa que eu percebi dessas mudanças é que você fica mais confortável em dizer não, em tipo, se proteger. Porque quando você tá muito, talvez meio controladora, você pensa, não, eu dou conta daquilo, eu vou lá encarar, sei lá o quê, e aí depois você se quebra toda. Isso aí. Né? Tem chance disso acontecer. Mas se você larga o controle, não quer dizer que você tá mais frágil. Na verdade, você tá mais forte, porque você tá tendo mais consciência de você e com mais clareza de, não, meu limite é até aqui. Porque se eu acho que eu tô controlando, então meu limite fica muito turvo. E aí eu posso ultrapassar. Eu mesmo posso ultrapassar ele sem perceber. Exatamente. É aquela história que a gente fala, o mar não tem cabelo. Entendeu? Então você chega no mar e fala assim, eu não sei navegar, mas vou pegar aqui um jet ski, que eu nunca peguei na vida, e vou daqui até aquela ilha ali, o mar tá maravilhoso. No meio do caminho, muda o vento, muda o tempo, você não olhou a temperatura, você não conhece o mar, e acabou. Então, o mar, ele é imprevisível, ele é muito grande, é isso, né? Inclusive, tem uma comparação muito linda que fala assim, o mar é o mundo espiritual, ou se você quiser, o sistêmico. E na sua vida, você é o barquinho. Então, você não vai controlar o mar nunca. Não adianta, né? O que a gente pode fazer é curtir a viagem, né? Reformar o barco, saber, né? Algumas coisas sobre navegação, aprender e curtir a viagem, né? Então, a gente precisa construir o nosso barquinho para ele não afundar toda hora, né? De vez em quando vai esbarrar numa pedra, ainda tem isso, aprender a navegar. Aprender a ler os sinais. Exatamente, sabe? É isso que eu falo que é o mundo orgânico, que é o contato com a natureza, né? É uma pessoa que não conhece o mar, não conhece o vento, não conhece as fases da lua. Como é que ela vai navegar num planeta vivo como esse, Gaia, né? Pachamama, e que tem esse nome feminino, que é uma grande mãe, né? Mãe Terra. Então, na neurolinguística mesmo, existe uma técnica que poucas pessoas fazem, que eu aprendi a fazer, que se chama reimprinting. O que é reimprinting? Né? Então, a gente tem o imprinting, que é meio aquela coisa, o patinho nasce, ele já sai seguindo a pata e já anda tudo enfileirado, andando assim, né? Vem de pesquisas assim da natureza. Então, você nasceu ali numa família que tem aqueles hábitos. Você vai se condicionando, né? Como é que o ser humano vive? Ele vai sentar, vai ficar em pé, vai segurar uma madeira. Você vai imprimindo padrões na sua vida. Por exemplo, você nasce numa família que todo mundo fala alto, italiana, que nem eu já falo assim meio alto, né? Até alto demais. Mas se você nasce assim, sua mãe, sua avó, seu pai era muito tímido, você já, né, às vezes tem dificuldade para falar, você quase não consegue falar, né? E o reimprinting, ele vai ser então pegar algo que ficou, uma memória, né? O registro, o imprint é o registro. Você tem um registro lá de uma memória negativa, de uma briga que você teve, sei lá, com a sua mãe, empurrou ela e ela se machucou. Aí você fica com aquela memória ruim, né?
aquilo vai disparando várias redes neurais aí de culpa, de dor, de medo, disso, daquilo. Aí para compensar isso, você vai fazendo isso, aquilo outro. E aí as repetições, né? E o reimprint seria o quê? Vamos voltar numa cena que para você foi essa muito forte. Vamos imaginar essa cena toda diferente. Que é que nem o Tarantino fez no filme. Lá, no né? filme, qual o nome do filme? Era Uma Vez em Hollywood. Isso aí. E, né, vários filmes, o cinema é fantástico. Ele reescreveu a história do jeito que ele queria que tivesse acontecido. Exatamente. E aí, hoje, se falar disso, você pode escrever vários finais, várias versões, né? Hoje, muita gente faz isso na arte, peças de teatro, né? Que tem três versões, né? Porque isso fala do mundo quântico, do pensamento quântico. Que versão que eu vou ser no futuro se eu tiver me invalidando aqui agora como mulher, por exemplo, entendeu? Mas você explicar essa técnica, o reimprinting, ele refaz as memórias então refaz traumas, né? Tipo, cura traumas. Não vou falar cura, porque isso aí, né, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, mas a gente, dentro da neurolinguística, vai retexturizar, vai ajudar a pessoa a criar novas memórias. E aí, isso é muito interessante, né, que eu vejo as redes neurais. Quando você para de alimentar uma memória, para de revisitar aquela memória, aquela rede, ela vai secar, que nem uma plantinha que seca. Você vai ter aquele registro ali daquela memória, mas ela não vai ser ativada toda hora, entendeu? Entendi. Então, isso é a plasticidade da mente. A gente pode criar novas memórias. Quer ver um exemplo maravilhoso para quem é mãe? Né? Tinha programas para criança, que eu não vou dizer o nome, que eu não queria que a minha filha na época visse. Aí, se você proíbe, a criança chega no colégio, todo mundo comenta, todo mundo vê, pode gerar vários traumas até, né? E uma obsessão por aquilo que foi proibido. Ou isso, né? Então, qual é o método? Eu não oferecia, mas se ela visse, eu deixava. E aí eu oferecia milhões de outras coisas. Então ela tinha muito mais coisa para ver e já não queria tanto aquilo. Ótimo. Né? Então isso é uma inteligência da gente lidar, né? Com a nossa própria mente. Tipo, você tá obcecando, ruminando aquele assunto. Eu paro de me cobrar e me culpar por estar ruminando aquele assunto e passo, beleza, realmente, mas e aquele dia que você fez tal coisa, que, sabe? É isso? Exatamente, né? E eu me lembro de uma guru indiana que eu aprendi muito com ela, a meditar e tudo que é da Siddha Yoga, Guru Mai, e agradeço muito. E ela deu uma aula uma vez que eu achei uma coisa linda, ela falou assim, não vou contar a história toda, que é maior, mas era uma turma de alunos de matemática, tinha toda uma história. Mas resumindo assim, como é que eu torno, imagina uma linha aqui, tá, daqui até aqui, né? Como é que eu torno essa linha maior, né, sem alterar esses pontos? Indo pra, né? Olha, você é boa, hein? Tá conectada. Ela fez assim, desenhando uma linha maior. Então, aquela se tornou menor. Mas você já fez assim, né? Já vamos dar uma volta. É mais ou menos isso. A mente funciona. Carioca, né? Carioca tá cheio dos rodeios. Mas não é, sabe por quê? Isso é verdade. A gente é criado que é o foco no problema que vai resolver, né? E aí você perde a visão do todo. Então é o contrário, né? Como é que você resolve um problema? Criando mais tempo de bem-estar. Quanto mais tempo de bem-estar você cria, né? Menor vai ficar aquele mal-estar. Adorei, Cláudia, porque é tudo comparativo. Eu também adorei isso, gente. Eu trouxe, né? Eu trouxe para a área da saúde, né? Dessa forma. Então, eu sou muito grata, assim,
a essa sensibilidade, a capacidade que eu tenho, que todo mundo tem, né? De intuir, de conectar as informações, de aprender coisas novas para o nosso próprio bem-estar. Porque resumindo isso, né? Se eu pudesse resumir 30 anos que eu trabalho como terapeuta, eu falaria assim que a maior causa de doença e mal-estar é o acúmulo de tensão. Então, como é que os nossos antepassados faziam, né? Indígenas, por exemplo. Trabalha muito, rala muito. Você imagina, gente, que não tinha metal. Como é que o cara fazia uma canoa na Lasca da Pedra? Não, nem Ele não imaginava. imaginava 3 anos para fazer uma canoa. Mas ia fazer, né? Isso é bom. Ia fazer, mas ele perguntava para a árvore. É? Você quer ser canoa? Porque se a natureza não concorda, se o sistema não concorda, ele ia perder 3 anos de trabalho e a canoa ia afundar. Então, olha Que interessante. como a gente ficou mimado, né? Eu posso fazer 10 canoas, então tudo bem matar 10 árvores até acertar a canoa. Até a comida chega no delivery, farmácia no delivery, TV no streaming. Mas aí a gente está indo para muitas perdas irreversíveis, né? A gente fala da lei da economia também no universo, da coerência, né? Como é que é essa lei da coerência? E aí tem os físicos que falam mais sobre isso. Eu recomendo muito o Joe Dispenza, ele fala muito do coração, né? Mas são as leis do universo, né? A lei da ressonância, as leis que eu tô falando, que são os valores espirituais. Quando eu falo neuroespiritualidade, não é que você é ateu e vai ter que passar a acreditar em Deus ou ter uma religião. É desenvolver esse pensamento, né, multidimensional, poder viajar por outros aspectos, dimensões do seu ser, para trazer realmente para o seu viver, né, mais energia, mais entusiasmo, mais bem-estar. Né? Eu costumo dizer que cada um pode fazer o que quiser da vida. Eu tô bem com isso, tô bem fumando. Aí eu falo assim, sabe qual é o meu medidor? É a saúde. Você tá tossindo, tá com olheira, não dorme bem. Como é que você tá bem como? As pessoas mentem pra si mesmo também, né? Você porque pode às vezes tem um incômodo ali, Entendeu? só que a pessoa não consegue lidar. Não vai me convencer que tá bem, coisa nenhuma. Eu tô bem assim. Agora, se a pessoa é músico, faz 30 shows por mês, o mês tem 30 dias e ela tá bem com isso, tá cuidando, ok, tudo bem. Agora, se ela faz 30 shows por mês tomando antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, ela não tá bem. Então, sabe, a gente tem esse mundo orgânico, é o que a gente falou no início, que é para nos guiar, né, para trazer essa coerência entre o que eu digo, o que eu penso e o que eu quero. Né? Então, essa terapia que eu faço ajuda as pessoas nisso. A gente tem como testar a sua coerência, né? Se você está sendo coerente com o que você está dizendo. Coerência, eu acho que coerência é quase felicidade. Porque quando a gente pensa, fala e faz a mesma coisa, dá uma paz sem fim, né? Exatamente. E isso existe na física quântica, coerência do sistema. Né? Nem tudo que a gente olha assim tá tão certinho, né? E aí aquilo entra em coerência, sai, desarmoniza, né? E a gente precisa ter recursos para lidar com tudo isso. E eu acho que sempre, eu digo assim, o foco, né, que o norte seria o seu bem-estar, porque aí é tudo isso. Se está doendo demais, se está incomodando demais, para tudo e vai ver qual é, né, o que está causando esse mal-estar. Você falou, se a pessoa não sabe dizer não, né, a gente falou de saber dizer não, saber fazer escolhas. São estudos científicos que traz nessa terapia, né, com neurolinguística e coaching, que é muito legal. Se a pessoa não sabe dizer não, ou se ela diz um não querendo dizer sim, isso causa muito mal-estar.
Muito. E ela não sabe, acordei mal hoje, ela não sabe por quê. Sabe? Porque ela não ouviu o coração, o limite, não teve clareza. Sai do equilíbrio dela e pode gerar muito mal-estar. Se a pessoa tem uma visão do mundo ruim, muito pessimista, o ser humano não deu certo. Isso é péssimo, Essa né? pessoa, você pode olhar, ela vai ser cheia de sintomas de saúde. Pode olhar. Pode olhar. Vai ter fibromialgia, ela vai ter tonteira, ela vai ter dor no estômago, ela vai ter uma coisa que o médico não descobre, um negócio que vem, que vai, entendeu? A visão de mundo negativa causa muitos sintomas de saúde ruins. E também tem o viés de confirmação, né? Porque a gente acaba reafirmando o que a gente acredita. Cláudia, olha, esse assunto é infinito. É infinito, inúmeras né? nuances. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar pra gente? Então, olha, tem uma frase que eu gosto muito de falar, né? Que eu ouvi de um paciente meu, muito querido, que o avô dele falava para ele: o hábito é uma segunda natureza. Preste atenção nos seus hábitos, né? Porque eles falam de uma natureza sua, ou mais primitiva, ou mais infantil, ou mais destrutiva, ou mais sei lá o quê. E é só olhar, né? Para integrar, a gente precisa olhar para essa parte. Que às vezes está ali gerando um hábito. Hábito você nem percebe, né? Então, quando você percebe aquele monstro que estava aqui, você traz para cá. Encara ele. E começa a lidar, começa a entender, começa a negociar. E aí isso traz a coerência, traz essa paz, traz esse equilíbrio. E a gente tem recurso para ajudar, tem passo a passo, tem conhecimento científico para ajudar. Eu queria falar que se alguém quiser procurar, eu tô ali no site do Doutoralia. Já ouviu falar? Doutoralia, conhece o site? Eu tô lá, tem uma primeira sessão muito legal, que é um valor diferenciado para a pessoa conhecer. Então, nessa sessão, ela já faz um diagnóstico do momento dela, é muito legal, Maravilha. né? Já dá um norte, assim, por onde, né, começar uma mudança para ela conhecer também. E tem o meu Instagram, que é o TeraCorpo. @TeraCorpo. E o Doutoralia, pesquisa seu nome e vai te achar? Cláudia Braune, Braune. Maravilha. Não é igual o chocolatinho Brownie. Não, eu falei no sonoridade. Mas tem razão. Mas todo mundo escuta isso, né, a vida toda. Aquele brownie gostoso, aquele chocolate. Mas que brownie no meu referência que é com deliciosa. W, né? O meu é Braune. Aí tá lá no Doutoralia. Maravilha. Cláudia, muito obrigada. A gente tem um mimo pra você do Freeway Flores, nosso apoiador desse episódio. Obrigada. Eu amo essas flores do campo. Gente, flor realmente é muito bom essa parceria, né? A flor, ela muda a vibração de qualquer ambiente. Concordo. É uma das coisas que tem a vibração muito sutil, sabe? Então, te protege. Obrigada. Amém. Fico feliz. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, segue a gente também no Instagram, @QueNãoSaiaDaqui, e meu Instagram, @EuSouManola. Estamos aqui com episódios novos toda quarta-feira, 7 horas da noite. Te aguardo, hein? Muitos beijos. Tchau, tchau.